Olá, sejam bem-vindos ao SopraCast, o podcast da Soprema no Brasil. A gente está inaugurando hoje aqui o SopraCast com o objetivo de trazer informações que sejam relevantes para o mercado da construção civil, para o mercado de indústrias também. A Soprema é uma empresa centenária, uma empresa que foi fundada em 1908 e tem um legado grandiosíssimo. É líder em impermeabilização no mundo. Hoje a gente está presente em mais de 120 países. No Brasil, a gente está desde 2012 com a Soprema, mas quando a gente vai olhar hoje para as marcas que formam a Soprema, a gente tem no mercado nacional mais de 7 décadas aí de existência. E aí, quando a gente olha, né, para o legado da Soprema no mundo e mesmo o legado da Soprema no Brasil, é muito grande a participação que a gente tem no mercado de impermeabilização e de proteção, né, de muitas obras de residências, de grandes obras também de infraestrutura. Então, a gente vai trazer hoje aqui alguns convidados, né, para falar sobre um dos nossos lançamentos. A gente vai trazer diversos outros temas também, que são relevantes, então o que vocês quiserem ouvir aí também, né, todos os mercados que a gente atua. Hoje, a Soprema no Brasil conta com a Denver Imper, que é líder e referência no setor de impermeabilização e de proteção. A gente tem a Rock Fibras, que é também líder no segmento de isolamento térmico e acústico, né, com lã de rocha, e diversos outros produtos que a gente traz também das diversas plantas que a gente tem ao redor do mundo. A gente tem a Pulvitec, que é uma das líderes no varejo em adesivos e selantes, e a Polipox, que veio aí a somar também com especialidades químicas em epóxi e em PU, agregando também bastante dentro do nosso portfólio. Hoje aqui, dividindo a mesa com a gente como host, a gente traz a Thaís Alencar. Ela é engenheira, né, e ela tem a TA diagnóstica, né, ela é referência no segmento, vai conseguir aqui conduzir. Ela é embaixadora do EPDM junto com a gente, né, ela topou essa parceria quando a gente falou de lançar o SopraGuard. Ela abraçou esse projeto junto com a gente para ajudar a divulgar e fazer esse primeiro lançamento no mercado nacional. E ela vai poder trazer para a gente um pouquinho do que ela tem visto, né? Ela acompanhou de perto aí tudo que a gente vem trazendo. Ela teve a oportunidade de visitar a planta também que a gente tem na Espanha. E aí ela vai ajudar na condução desse bate-papo hoje aqui com a gente. E aí já para começar, assim, eu queria fazer para ela uma pergunta para quem está assistindo a gente conseguir entender um pouquinho do que é que a gente vai falar aqui hoje. Se você pudesse resumir em uma frase, né, para alguém que nunca ouviu falar sobre PDM, o que é o SopraGuard, como é que você descreveria? Nossa, já vai começar assim. Então, gente, primeiro, obrigada, né? Obrigada pelo carinho, obrigada a vocês pela confiança. O SopraGuard, ele é um produto sensacional e a gente quer muito que vocês conheçam, né, todos os benefícios que ele traz pra gente. Bom, como eu resumiria? Eu diria que o SopraGuard, ele é a solução do futuro, né? Ele é um sistema de impermeabilização que dá pra gente uma durabilidade absurda frente a outros sistemas, né? Então, quando a gente olha para toda a parte de sustentabilidade, de durabilidade, de facilidade de aplicação em campo, ele é um produto que atende a todas essas expectativas. Então, se fosse para falar para alguém que não sabe o que é impermeabilização ou não conhece esse sistema, eu diria que é como se a gente tivesse uma pele Ultra Master Blaster resistente, né? Que não Queremos. Né? Queremos, inclusive. Algo, assim, maravilhoso. Então, a ideia é que hoje vocês possam entender um pouquinho mais e conhecer um pouquinho mais do que é esse sistema. Muito bom, muito bom. Para começar, eu acho que ninguém melhor, né, do que o nosso diretor para começar contando pra gente, antes de mais nada, pro pessoal conhecer, né, vocês. Acho que sua cara é uma das mais conhecidas aqui. Então, conta pra gente como que você começou nesse universo de impermeabilização, sua história com a Soprema e fechando aí um pouquinho da história da EPDM, né? A entrada da EPDM. Não, tenta resumir. Você tem todo o tempo do mundo nos próximos 60 segundos. A pessoa revela a idade, né, gente? RG total aqui. Aí...
Aí o skin de EPDM, não vai dar certo. São 35 anos de Suprema Denver, né? Eu somo tudo, fazem 5 Suprema com a gente, então só somando um com o outro. Eu cheguei como estagiário, na verdade auxiliar estagiário, aí passei por verdade. Nem sabia que existia isso. Eu descobri na época, né? Porque já tinha um estagiário, eu tinha que ajudar ele. Entendeu? E eu só fiquei no lugar dele porque mandaram ele embora. Aqui, né? Uma lição sobre perseverança, né? Ó, essa nova geração aí, ó, fiquem atentos. Cheguei né? só para ajudar o cara, aí derrubei o cara e fiquei. Então cheguei como estagiário, estou há 35 anos, passei pela área técnica, onde eu fiquei 15 anos como gerente técnico. Depois migrei para o comercial, aí vários cargos na área comercial até chegar na direção. Indo para o EPDM, é engraçado, né? Porque você falou uma coisinha que eu acredito muito, né? O material do futuro. E ele é um material do passado. Né? É um dos primeiros aqui. Eu me lembro quando eu comecei em 90, você visitava Brasília e o que você mais via lá era EPDM e butil. Eram os 2 materiais que mais se impermeabilizavam. Visto isso que você passou 20, 30 anos depois para você refazer algumas obras de Brasília e você chegar lá, o material estava intacto, que é isso que você falou. Você imagina agora que esse material que no passado já era tão bom, sofreu upgrades de matéria-prima, de inovação, a química vai melhorando, vai mudando e hoje ele é melhor do que antes. Então, sim, é do futuro. É do futuro e eu creio bastante. Creio que é uma grande opção para o mercado que realmente olha para a garantia, realmente não está falando somente de 5 anos, está olhando para a construção com uns olhos um pouco mais atrativos do que simplesmente uma garantia de 5 anos. Sim. Então, eu acredito muito nisso, além da facilidade do material que nós vamos discorrer aqui. E atender o que a gente vem falando cada dia mais, né? Sobre as questões de desempenho. A intenção é a gente ter edificações que desempenhem muito mais. Veri, e você, nos conte a sua história na Imper. Veri, que é responsável pelo setor comercial. Eu entrei eu sou arquiteta, formada há mais de 30 anos também. E, como toda arquiteta, a gente sai da faculdade querendo um sonho de grandes projetos, de arquitetura diferenciada. E, por fim, o mercado vai te levando a alguns caminhos. Uhum. E, como eu fazia projetos de estrutura metálica quando arquiteta, eu fui entrando no caminho da logística, dos galpões logísticos, aquele boom de galpões logísticos, de grandes centros de distribuição. E todo galpão logístico feito de estrutura metálica, para se ter maior aproveitamento interno do galpão, você utiliza uma cobertura plana, né? Porque aí você tem mais área locável, então você tem maior aproveitamento. E as coberturas planas me levaram para os sintéticos. Então, todos os materiais sintéticos, PVC, TPO e EPDM, são materiais de cobertura plana que você tem um melhor aproveitamento nos galpões metálicos. E aí, com isso, há mais de 15 anos, eu atuo com coberturas planas. Nossa. E nos sintéticos, TPO, PVC e EPDM. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, já sabe. Tecnicamente, atuei muito. E atuo com muito projeto e mais de 15 anos de projetos com cobertura plana e sintéticos. Então, contem comigo. Isso aí. Muito bom. Sempre. Ricardo Faria. Eu fui aluna diversas vezes do Ricardo, então dispensa apresentações, muita gente aqui conhece. Conta aí, algumas pessoas já conhecem um pouquinho da sua história, mas conta aí pra gente. Vou deixar todo mundo no mesmo contexto. Bem, eu sou engenheiro civil, também formado há alguns anos atrás. Não vamos entrar nesse mérito, né? Mas sempre trabalhei muito com a parte de tecnologia de materiais, desde a parte de estágio, em outras indústrias que eu trabalhei. Inclusive também trabalhando como projetista, né? Até que os caminhos se cruzaram aqui com o Emerson e a gente acabou tendo essa possibilidade de voltar para a indústria novamente, vindo para a Suprema, mas já conhecia de antemão a Denver, os outros produtos Rock Fibra, já tinha trabalhado, inclusive até ensaiado esses materiais em algumas outras oportunidades. E desde então estou na parte da gerência técnica, né? Desde o ano passado. E é de grande valor aí receber o EPDM entrando no nosso portfólio. Como o Emerson comentou, e parafraseando o Cazuza, o futuro repetindo o passado, né? E um museu de grandes novidades. Então, estamos trazendo novamente, né? Ressuscitando a tecnologia de EPDM no Brasil, com novas tecnologias, com novos
propriedades, outras características pautadas muito na sustentabilidade e principalmente na vida útil, que é o que o mercado brasileiro hoje vem trazendo aí, puxando, né, de projetistas e de fabricantes essas tendências. Então, acho que temos muito a conversar aí a respeito dessa tecnologia. Uma coisa muito bacana quando a gente fala, né, do SopraGuard, né, o EPDM na Soprema, ele se entrelaça muito com a história da Soprema, né? Porque a Soprema é essa empresa centenária, é uma gestão familiar e que nós estamos na terceira geração na gestão da empresa. Então, quando a gente olha para isso numa empresa, existe uma perenidade e uma visão de longo prazo que é muito bacana e que tem tudo a ver com os valores que a gente tem e com o legado, né? Ou seja, que é de edificar mesmo, né? Que é de o compromisso, a responsabilidade de onde quer que a gente esteja, né? Que a gente esteja contribuindo para construções duradouras, né? Então, o EPDM, ele vem, né, para completar o portfólio. Acredito que hoje no mercado não exista ninguém que possua, né, todas as possibilidades que a gente tem para trabalhar num projeto. Então, a gente fica bem feliz com esse lançamento mesmo. Show de bola. Bom, devidamente apresentados, então, esse é o nosso time para tratar do SopraGuard. Então, qualquer demanda comercial de necessidade de soluções de prescrições técnicas, de venda de produtos, a gente tem a Veri, toda a parte técnica com o nosso querido Ricardo, né? Eu tô aqui para ajudar vocês no que vocês precisarem. Vocês só chamam quando vocês quiserem comer, beber e fazer... Alguma negociação comercial, né? Quando o ticket for mais alto, enfim. Problemas aqui, comemorações aqui. E é isso, né? Então, para começar... Veridiana. Diga. Veri, conta pra gente o que é, né, esse EPDM. O que de fato é? Vamos começar pelo conceito. O que é o EPDM e o que ele tem de diferente dos demais e o que ele entrega para o mercado de impermeabilização? Certo. O EPDM é uma borracha sintética, né? A gente pode utilizar como exemplo a câmara de pneu. Então, as câmaras dos pneus, elas são, eu diria, o EPDM. O EPDM, ele é isso. É uma manta sintética pré-fabricada. E ela possui diversas espessuras e um alongamento sensacional. 400%. É um alongamento que... Não dá nem para medir isso. Não dá nem para medir. E ele tem memória, né? E é um material que tem memória. Então, você pode alongar 400%, até mais, e ele tem uma memória. Então, isso é fantástico no EPDM, a questão do alongamento, porque a gente pode encontrar diversos materiais que se denominam um EPDM, um falso EPDM, mas eles não têm alongamento nenhum. Ele tem um limite de escoamento ali. Né? Alguns nem alongamento têm, e eles se consideram uma cópia aí do EPDM. Mas a grande diferença do EPDM é a questão do alongamento. Por ser uma manta pré-fabricada, então ele sempre mantém a espessura, né? Que isso é fantástico. E a solda dele é a frio. Né? Então, você vai me contar mais sobre isso. Ele é uma aplicação a frio e isso facilita muito nas coberturas, principalmente em coberturas. Ricardo, me diz uma coisa, você que é mais essa parte de materiais, tá? Olhando para a tecnologia do EPDM, o que você comentaria em relação a isso? O que a gente tem de benefício no atendimento tecnológico? É um material muito versátil, né? Na qual a gente consegue especificar ou aplicar ele em várias circunstâncias. Uma delas é a cobertura, né? Então, vamos trazendo primeiro para essa área de cobertura. É um material que, além da flexibilidade, ele permite, né, a ter uma alta resistência aos raios ultravioleta. Então, é um material que pode ficar exposto. Então, isso você ganha cronograma, prazo de velocidade dentro da obra. Custo-benefício também, né? Custo-benefício, exatamente. Proteção mecânica. Dispensa proteção mecânica e essa velocidade atrelada ao desempenho dele técnico frente a qualquer movimentação, dilatação estrutural ou alguma outra solicitação que as coberturas geralmente são dispostas, isso é uma grande vantagem. Se a gente trouxer ele para a área de reservatórios, de tanques, também é um material que pode ficar em contato diretamente com a água em relação à potabilidade, ao tratamento de resíduos, entrando diretamente, dependendo até da estrutura de solo, não precisa nem base, né? Você já aplica ele diretamente sobre o solo. Tem uma versatilidade industrial que você pode fazer várias medidas pré-definidas na obra, não precisa
para evitar menos emenda, né, no material. Então ele tem essa versatilidade fantástica. E acho que isso é o ponto forte dele, que a gente tende isso o mercado a enxergar. Né? Quais são os principais mercados hoje que a gente pode falar assim para aplicação do Sopraguard EPDM? Então, eu vejo essa linha. Coberturas, de uma forma geral, tanto na linha residencial, comercial, né? Prédios comerciais e até industriais, como a própria Veridiana comentou, galpões logísticos, tanto em obras novas quanto recuperação de coberturas, mas também a área de agronegócio, entrando com tanques de reservatórios para irrigação, para silos de grãos, né? Para essa linha. Trazendo para a parte mais arquitetônica, os lagos ornamentais podem ser feitos isso, tanto de clubes, casas, né, de alto padrão e tudo mais. Indo também para um pouquinho, não tanto na agricultura, mas indo para a piscicultura, né, que é a área que cria e cultiva a parte de peixes, que está em grandes locais ali de reservatórios de água, também é um bom exemplo de campo de aplicação. Perfeito. Ricardo, você falou uma coisa que eu achei interessante. Você falou sobre reduzir a quantidade de emendas, né? A gente sabe que hoje é um dos grandes problemas, puxando a sardinha para o meu lado, né, da área patológica. A gente vê que geralmente as infiltrações, as falhas na execução do sistema de impermeabilização, quando não estamos falando de líquidos e cimentícios, fica concentrada na região de emendas. E aí você falou uma coisa que chamou a atenção. Você falou reduzir a quantidade de emendas. Como que isso é possível? Você faz uma produção direcionada? Como que é? Um dos gargalos, como você comentou, você vem da parte de diagnóstico e patologia. Infelizmente, né, qualquer ponto de emenda de material, mudança de plano, né, são pontos críticos, que isso já são previstos desde projeto, execução e principalmente na obra tem que estar muito atento à execução desses pontos. O EPDM tem essa vantagem, porque dentro da fábrica é possível executar dimensões operacionais do material de várias medidas, né? A gente tem o tamanho de rolos padrões de largura e comprimento diferenciado, mas fora isso, dependendo do projeto e a viabilidade dele, a gente pode produzir já na fábrica tanto a geometria quanto a área já específica para determinada obra. Isso ajuda no quê? Você tira todas essas emendas possíveis de serem realizadas em obra e você trabalha com ela feita dentro da indústria, já com uma condicionante de qualidade de execução muito mais aprimorada. E fora que daí é uma manta, né? Como se já estivesse colocando um lençol na cama. Né? Ele já vem preparado. Né? Uma única manta. Exatamente. E se no caso o cliente ou quem está assistindo a gente precisar fazer algo desse tipo, ele pode recorrer diretamente. Como é que funciona o processo? Exatamente. O projeto tem que chegar a nós para a gente dar uma analisada, né? Tanto na geometria, as áreas, as interfaces que tem. E com isso a gente consegue analisar internamente com o departamento de prescrição, departamento técnico e com a área comercial o quanto isso é viável. Sendo viável, a gente leva para a produção e daí é só aguardar o período de produzir e entregar aqui para nós e já fazer a aplicação. Ele vem todo mapeado, né? Quando essa área, tipo quando um esse Lego, produto, né? exatamente. Ele já vem com as dobras certas, então é só seguir o procedimento das dobras, colocar sobre a região e daí só fazer, lógico, os encaixes, as emendas perimetrais, que são, isso tem que ter, né, para fazer a fixação ou a instalação do material sobre o local. Inclusive, um campo de atuação muito bom para essas membranas prontas, né, no padrão, são as casas modulares. Toda a construção modular, inclusive a gente tem visto hoje em dia muitos chalés. Esses chalés, você faz numa única manta a cobertura toda. Isso é um campo de atuação excelente e é a construção a seco, né? Sem resíduos, sem interferência, sem descarte. Então, isso é... Pode desligar a câmera, que eu acho que até aqui já está garantido, né? Resolveu esse problema, eu acho que já tá no top 1, né, do mercado. Emerson, você que já tem 35 anos nisso, acho que você já passou por muitos problemas, né? Falando de problema, de patologia, você já deve ter visto muitas falhas em sistemas de IMPER, de todos os tipos possíveis.
Qual tipo de problema, né, olhando ali o ranking dos piores que a gente tem no mercado, qual tipo de problema você entende que o EPDM consegue sanar? Todos. Muito bem. Não, mas assim, que ele é muito bom, muito bom. Bom, primeiro todos, né? Porque quando você fala assim, seja de uma manta asfáltica, seja de um sintético, seja de um moldado em loco, seja de um cimentício, a gente sempre recai pelo tipo da obra, a condição da construção versus a mão de obra. E todo mundo está sabendo que a gente está cada vez mais carente dessas duas coisas. Então, isso faz com que você faça vários laudos de patologia. Para de dar dica para tirar meu trabalho. Ou seja, ele vai tirar seu trabalho. Vai roubar algum trabalho, né? O EPDM, por exemplo, você pensa assim, todo mundo fala dos bocais, como também tem do bocal para EPDM, bocal para TPO, bocal para PVC, que são para saídas e entrada de água, né? Então, imagina um ralo, né? O ralo, você falou das emendas, o ralo é um ponto crítico. Quando você faz isso com membrana, as membranas você tem um problema, na verdade, que é o substrato, a superfície que normalmente não é tão bem cuidada, e depois você tem bolinhas, craqueamento ali, você solta isso. Quando você fala com manta, eu vejo alguns vídeos, ontem eu estava vendo um vídeo disso aqui, onde a pessoa pega 2 pedaços de manta para fazer uma margarida, acaba com a manta, não existiu mais a manta ali, aí dobra e reza para que aquilo dê certo. Aí você tem os bocais para fazer isso, né? Que evitam isso. Mas vamos partir desse princípio de você não ter os bocais. Você pega o EPDM e você consegue moldar tanto a entrada quanto a saída de água de maneira que ele continua tão elástico, flexível e aceitando o desaforo da sua estrutura, naquele ponto crítico, que outros materiais não aceitam. É muito fácil de executar. Muito fácil de executar. Né? Você faz com a mão ali, na verdade. Né? Você vai puxando ele vai se alongando e vai se moldando ao seu ralo, ao seu tubo. É coisa que nenhum outro você consegue fazer isso. Quer ver um exemplo? Falando muito de movimentação, né? Quando a gente olha para as juntas estruturais, elas são vedadas sempre com EPDM. Então, é um material que é o maior tipo de movimentação que a gente pode ter numa edificação. O desaforo que ele aceita da estrutura é absurdo comparado com qualquer outra coisa. Eu costumo dizer o seguinte, a gente vem no advento das membranas de poliuretano recentemente. Coisas que não são novas no Brasil por uma questão de custo. Além do custo, veio para o Brasil porque começou a se falar muito, as mantas asfálticas sempre dão problema nas emendas, as mantas asfálticas sempre vão fazer o ralo, não sei o quê. E eu estou vendo N problemas também com moldado em loco, né? Seja acrílico ou seja PU. E aí fica a pergunta, será que era a manta asfáltica mesmo? Será que não era o cuidado com o substrato? Será que não era o cuidado da aplicação? O EPDM vem aceitando um desaforo maior. Imagina o seguinte, se ele passar um adesivo ali na hora de você colocar e não passar adesivo suficiente, ou não dar o tac certo para você colocar ali, ele não vai colar, você vai perceber. Você vai notar, você vê na hora. Né? Se você faz com uma membrana, você não vê na hora. Se você taca fogo numa manta asfáltica, você também não vê na hora, você vai ver quando vai vazar. Sim. Então ele te dá esse benefício, na verdade, de na hora você conseguir verificar ali a olho nu o que está acontecendo. E sobre isso que você falou do substrato, como é que funciona? Para quem não conhece muito ainda, como é que funciona esse preparo de substrato? O EPDM requer esse cuidado máximo como a gente tem em outros sistemas ou não? A gente não precisa tratar tanto assim? Vamos bater bola aí, Ricardo. Você tem 2 tipos, né? Quando você adere flutuando, quando você aplica o sistema flutuante e quando você aplica o sistema aderido. Se você se propor a fazer o sistema aderido, sim, o substrato tem que estar extremamente seco, limpo, para que você possa regular um belo caimento. Tá? Apesar de que se não tiver caimento estocar sobre o EPDM, você não terá grandes problemas que não seja de temperatura no futuro, porque tem estoque de água, o calor que vai estar, por exemplo, na sua terra. Imagina lá, uma água estocada ali naquela temperatura abaixo de vocês de 40 graus, vai ser maravilhoso para torrar o produto. Mas enfim, tem que ter um caimento legal, e aí você vai passar o adesivo e vai conseguir aderir ela. Se você trabalhar flutuando, diria que apenas depois que você deu o caimento bonitinho, qualquer interferência que você tenha a mais ali, só não vai poder ter pedrinha, sujeira, porque senão você pode danificar caso você trafegue por cima do produto. Sim. Então é muito mais simples quando você está flutuando. Existe um receio das pessoas quando se fala em material pré-fabricado flutuante. Né? Porque se você encontrar um ponto que rasgue um ponto de filtração, ele vai percorrer por toda a sua estrutura e você não vai identificar. Ok, é verdade. Quando você trata isso com manta asfáltica. Porque você depende de alguém com um maçarico ali para que aqueça, não queime as emendas, você não atinja o estruturante, porque o estruturante é um condutor de água, é um filamento contínuo de poliéster, então ele conduz a água. Então, se tiver um ponto ali, você vai complicar. Enquanto no EPDM, você vai ter as 2 opções. Uma, como o Ricardo falou, você sai com o seu projeto pronto de casa, então já está aderido praticamente uma manta monolítica para toda a sua obra, ou mesmo quando você tem ali, volta ao caso do adesivo. Você vai conseguir verificar ali que o adesivo colou e acabou.
né? E após o adesivo ainda tem o flash, né? O selante, que vai ser passado ali, vedando uma eventual situação. Isso vem com os seus 20 anos de garantia. Então, você imagina, ninguém daria 20 anos de garantia se essa emenda não fosse tão... frágil, tão sensível, tão frágil quanto os outros sistemas. Respondi ou só enrolei? Sim, respondeu. Respondeu. Então, puxando... 35 anos enrolando, né? Puxando um pouco o gancho do que você falou dos sintéticos, tá? Se a gente fosse fazer... vou perguntar para todo mundo isso. Rápido, resposta rápida. Se a gente fosse fazer um ranking em primeiro, segundo, terceiro lugar, falando de cobertura. Não estou falando que um sistema é melhor do que o outro, porque os três são sensacionais. PVC, TPO, EPDM. EPDM, TPO, PVC. É isso. EPDM, PVC, TPO. EPDM, TPO, PVC. EPDM, PVC. Perdeu. Eu tô com o Ricardo. Então, o PVC ele é mais flexível, né? Ele é mais flexível. Por isso. Né? Por isso. Mas aceita menos desaforo. Sim. Do que o TPO. Intempéries e tudo mais. Então, muito relativo. Os dois TPO. são bons. Sim, Colocamos claro. os dois. Depende É, do um pouco, local. né? Da experiência de cada Mas o EPDM, um. acho que ele é unânime por um simples fato, né? Eu uso EPDM onde eu quiser. Se eu quiser fazer uma barra residencial, eu posso usar. Se eu quiser fazer um comercial, eu posso usar. Se eu quiser fazer um lago, eu posso usar. Se eu quiser fazer um tanque, eu posso usar. Isso não acontece com os demais. Uma coisa que me chama muita atenção em relação... linhas específicas para trabalhar. Aos três é o que o Ricardo falou da mão de obra, né? A gente não tem a necessidade de ter uma mão de obra, altamente especializada, porque... Mas eu acho que tem muita gente que deve estar pensando, quem está ouvindo, assim, e onde ter a formação? Porque é o que o Emerson falou, né? Que o Ricardo falou também. Esse produto, ele já existiu no passado. Em função, acho que foi a Veri que falou, ele teve uma alteração, então começou a ter aí um outro EPDM que desconfigurou e virou um outro negócio que não é um EPDM. E que daí esse produto começou a ter vários problemas e acabou tendo uma rejeição no mercado. Sim. Também tinha uma coisa à época, isso, sei lá, 30 anos a mais, atrás... A gente nem era nascida, né? Não. Ou brincar de boneca. E tinha os produtos, a tecnologia, então rebaixaram o produto e a qualidade desse adesivo não era tão boa. E aí isso começou a dar problemas, mas assim, se a gente vai enxergar o EPDM em si, né, a gente vê muitos casos e tem projetos de Brasília ali, então, de 60 anos atrás, que a gente conseguiu amostras e que o produto, ele tá íntegro, né? Ele tá perfeito. Em São Paulo também. Semana passada eu estava num condomínio de 40 anos e o EPDM estava intacto. Então, assim, teve uma evolução muito grande, né? Então, esse momento que a gente está agora, ele é perfeito para retomar. Mas a questão os profissionais deixaram de conhecer e de ter essa familiaridade tão grande, né? A não ser quem está há muito tempo no mercado. Eu acho que complementando... Eu acho que é bonita. Eu acho que ela tem um problema. Mas esses novos profissionais, né? Qual que é o caminho para quem quer aprender a aplicar e quer trabalhar com esse material? Poxa, desculpa, eu vou puxar isso aí. Até para provocar. Não só EPDM, qualquer um, eu penso da seguinte maneira. Você vai tirar a sua habilitação. Então, você vai na autoescola. Aí, você vai na escola, você paga lá 10 aulas. Isso te capacita estamos em São Paulo, gente. Então, te capacita a você estar no trânsito da Marginal Tietê às 6 horas da tarde? Não, era muito. Ou seja, você vai ter que treinar 10 muito. aulas. Você vai ter que fazer... Não, acho que nas aulas não vai te resolver. Vai ser treino mesmo da sua parte. Estrada, né? Então, o que eu mais vejo, na verdade, mesmo que os fabricantes ofereçam, abre aspas, treinamento, é muito mais um básico, te mostrar como é que você faz uma emenda, por que você faz, como você faz. Tá bom, só que se eu não for lá repetir, e repetir exaustivamente, eu não vou ter habilidade para aquilo. Aí o que acontece? Esse cara vai repetir na obra, na prática. Ali vem os problemas. Segundo ponto que eu identifico nisso aqui é que aplicadores, vou pegar sintéticos em geral, tá? Chega a ser... Não, vamos generalizar no que eu estou falando, no que eu vou falar. Chega a ser pessoas que desejam trabalhar por oportunidade. Nossa, descobri um negócio onde eu vou ganhar dinheiro. E não uma pessoa que fala assim, caramba, esse produto é diferente, eu vou me capacitar para isso e fazer isso. Aí você vê N problemas com poliuretano, porque o cara fala, acho que é só pintura.
qualquer um pode pintar. Trata Aí você vê problema. Você vê problema com manta asfáltica, que é um dos mais antigos aqui, de gente que o cara estava lá, era aplicador, agora já sei fazer, abre sua empresa, ou às vezes nem abre, vai lá fazer, N problemas, e depois fica mal falado a manta asfáltica. E não vai ser diferente com a EPDM. Então a gente tem que ter muito cuidado quando fala de capacitação de mão de obra, porque é necessário assim, com quem verdadeiramente está a fim de estar lá, não só aprendendo com a gente, mas persistindo e insistindo antes de você botar a mão na massa, na prática. Esse para mim, é o X do que acontece com qualquer coisa aqui. Não vou citar concorrente, mas tem material de concorrente aqui que eu sei que é muito bom e tem sido mal falado no mercado porque a mão de obra acha que é só pintar. E não é isso. Temos algum spoiler sobre isso? Eu acho que um ponto importante também nessa questão é que o EPDM, assim como os sintéticos, eles são um sistema. Ele não é um produto, né? E o brasileiro, ele gosta muito de usar um produto X com uma cola Y, ele pega uma cola de sapateiro e vai... Poxa. Então, assim, eu acho que isso é o erro. Gente, por favor, entendam todos de uma vez só. É tudo igual. Produto químico não é tudo igual. Adesivos isolantes não é tudo igual. Mas, Impermeabilizante não é tudo igual. Eu acho que esse é um erro tremendo, né? Exato. É lógico que não vai funcionar. É um sistema, não é um produto. Então, acho que essa falha é grande. Aqui no Brasil é grande. Lá fora, a gente não... o mercado não entende isso. Quer dizer, entende isso. Cultura, né? A cultura. Mas a gente dá a tropicalizada que a gente dá e aí... A gente é bom nisso, né? A gente é bom. A gente é bom. E as coisas do passado aconteceram muito em função disso, como a Thaís comentou, né? O produto ainda era excelente, só que os acessórios que não eram compatíveis com a durabilidade. Aí alguém descobriu que alguma coisa funcionava. Funcionava 1 ano, 2 anos, mas o produto tem que funcionar 20, 30. Vai falar, não é E aí o adesivo foi, não. É que a gente faz impermeabilização. pegar dessa mesma época. No Brasil, a gente é tão bom que a gente fala o seguinte, tem que usar o sistema com 3 camadas aqui, fica tranquilo, o ano que vem vai ser só 2. E daqui no ano que vem vai ser só uma. vai ser só uma. E vai ser aceito. A gente vai reduzindo. Vai ser aceito. E pior assim, se o cliente entender que funcionou, ele compra a ideia que aquele é o sistema. Até o dia que dá problema. Sim. E se a gente puxar a origem disso, né? Até o dia que contrata a patologista. Eu vou me defender, tá? Vou me defender. O escritório tá cheio, né? Então. Cheio de projetos. Pois é. A patologia das construções, hoje, nisso ele tá certo. Ela é usada de uma forma muito errada, né? A gente trabalha para apagar incêndio. E a patologia, ela é o contrário. Ela é para evitar que isso aconteça. A TA, por exemplo, trabalha junto com as construtoras, porque a gente dá consultoria para eles de redução de custo de pós-obra justamente para a gente trabalhar nessa eficácia, né? De reduzir os problemas e evitar esses problemas. E aí eu puxo um pouquinho para o que Veri estava falando da parte comercial, né? Que é o porquê de se mexer no sistema, né? Não olhar para o produto como um produto isolado. Sim. Porque quando você para, chega a ser burro às vezes, porque você faz essa segmentação, usa um produto daqui com outro de lá, faz um quebra-cabeça, perde garantia e, na verdade, quando você vai fazer a análise de custo-benefício, era mais em conta você usar o sistema completo do que o outro, né? A gente chega nessa conclusão, às vezes, quando a gente vai pegar algum caso de campo para tentar mostrar a viabilidade do Sopraguarde, a gente vem descobrindo isso. Então, faz muito sentido, né? E a Soprema, ela tem um setor que eu particularmente acho fantástico, que é o setor de prescrição, que muita gente não sabe, né? Conta um pouquinho, Thaís, do que é e como que faz para poder usar isso, porque às vezes as pessoas ficam sem esse direcionamento de qual sistema eu vou escolher, né? Como que a indústria ajuda. A Soprema tem a área de prescrição, então eu brinco, eu falo que é quem vai identificar qual que é a dor, né? Qual que é a questão ali, ou o projeto ali dentro da concepção dele, para entender qual que é a melhor solução e dentre todas as opções que a gente tem ali de sistemas, qual é o melhor sistema para aquele projeto. Então, é igual quando um médico ali, né, vai prescrever ali, vai olhar e vai identificar e vai olhar, né, tudo que tem receita, ali naquele paciente é esse mesmo cuidado, é esse mesmo olhar. E olhando para o que o cliente precisa, porque às vezes o gargalo para ele não é o custo, é o tempo. Às vezes não é o tempo, entendeu? Então, encontrar a melhor solução. É encontrar a melhor solução dentro da necessidade do tempo, da dor do cliente, né? Dos recursos, de qualquer o quanto que ele tem ali, porque muitas vezes a gente sabe que acabam se fazendo downgrades, né? Das opções ali. Poderia ter um sistema que daria uma garantia maior e tudo, mas... Não é a realidade para o cliente. Não é a realidade, não é o orçamento que ele tem. É maravilhoso quando o cliente manda para a gente falando, eu uso isso, coloca para mim.
né? Isso é maravilhoso. Só bota a sua assinatura embaixo. Isso é maravilhoso, é maravilhoso. Ele já chega com a receita pronta no médico, né? O que eu tenho para pagar é só isso. assina. Isso é maravilhoso, maravilhoso. E assim, é uma área que ela não tá plugada na área comercial, né? E ela também não tá plugada na área técnica. Então, não tem uma coisa assim, eu tô agarrada aqui com essa tecnologia e não, eu tô agarrada aqui que eu quero fazer essa venda, né? Ela é isenta, né, de tudo isso para conseguir olhar para o projeto mesmo e colocar a melhor solução. Então, usem e abusem ali da nossa área de prescrição, que a gente tem um time bem preparado, assim, para entender mesmo e fazer uma troca, ou até... Às vezes, a gente pega alguns projetos que eles já estão com a receita do bolo ali, é isso aqui que vai, né? E a gente olha e fala, opa, peraí, mas existe espaço, dá tempo, tem essa ou essa solução que pode se adequar melhor, então... É interessante, assim, porque eu nasci nessa área, né? A Denver, ela foi uma das primeiras, se não a primeira fabricante, a ter uma área de especificação. Isso, na época, criou muito problema com os projetistas, né? De que a gente estaria tomando espaço. Então, eu tinha, na época, eu comecei fazendo isso aqui e subir nessa posição, muita preocupação em jamais questionar ou colocar frente a frente com projetistas. Bom, enfim, quando a Soprema vem, o Sérgio comigo, a gente conversando, até foi ideia do Sérgio, de que a gente tinha que abolir o termo especificação, né, para justamente os projetistas não acharem que a gente estaria fazendo o trabalho deles, ou sobrepondo eles, ou desdizendo eles. E surge a palavra prescrição, que hoje até é engraçado que eu estou vendo vários concorrentes da gente usando a palavra prescrição, então acho que ficou legal. E surgiu a palavra prescrição, Portugal se usa essa palavra. A gente ficou pensando aqui, como é que a gente vai defender isso aqui? Só porque Portugal está fazendo? E aí surgiu a ideia do médico. Né? Eu quero prescrever para você o que é adequado. Ou seja, eu vou ter o mesmo médico olhando para você e falando, toma 5 gotas de dipirona, ou vai ali, faz o exame de sangue e volta, e talvez eu te dê a mesma dipirona, só que eu vou te explicar por quê. Esse segundo médico é a gente. É explicar o porquê daquilo ali. Então, a gente tem muita preocupação, por exemplo, vou colocar um EPDM. A gente especifica um EPDM para uma obra lá em Salvador. Então, está ali prescrito para você que é isso aqui. Só vai estar prescrito para você depois que a gente olhar, além da sua obra, quem é a mão de obra. Se a gente não tem esse poder de saber antes quem é a mão de obra, eu coloco em xeque a colocação do EPDM lá. Eu coloco em xeque a colocação do PVC, de um sintético qualquer lá. Né? Então, tem essa preocupação, por isso que a prescrição trabalha isenta da área comercial e da área técnica. Para ela ter a liberdade de falar, poxa, lá em Salvador eu não tenho mão de obra PDM. Vai trazer de fora? Vai? Ok, então o EPDM é o melhor. Mas esse é um benefício de valor da Soprema, tá? De ter esse cuidado, é um juízo de valor da Soprema. Thaís, eu brinco uma coisinha, eu não falo por mim, eu falo pelo tempo que eu estou na Denver. Tivemos N problemas, óbvio, tiveram processos, óbvio, somos empresa bastante grande, com muita coisa, então óbvio que vai ter isso aqui. Mas eu arrisco dizer para cada pessoa que a gente contratou, o próprio Ricardo, quando a gente conversou lá no Rio de Janeiro, pode vir tranquilo, que não vai ter ninguém falando, você foi sem vergonha aqui, você falou isso e escreveu aquilo, isso eu não permito, nós não permitimos. Sim. Então, se a gente errar, é porque a gente errou, não porque a gente quis dar uma enrolada. Maquiar, né? Ou maquiar. Então, podemos errar? Claro que podemos. Podemos errar até na produção. Apesar de ser tudo máquina, uma hora pode errar isso aqui, não tem nenhum problema em assumir isso. Já assumi várias coisas. Sim. Então, acho que o nosso grande diferencial, além de ter esse produto, é ter essa segurança. Sim. Né? Segurança e a confiança, né? É muito comum a gente estar ali falando com pessoas do mercado, e aí que são parceiros nossos, né, há muitos anos, e que eles falam, eu sei que se eu tiver um problema, aquele careca ali, vendeu para mim, entendeu? E ele tá ali, né? E aí você vai pegando uma outra obra, né? E isso tudo dá uma segurança, né? Sim. Aproveita, eu tenho só mais 10 anos, hein? Não, isso. Tem muita lenha aí. Mas é interessante, por exemplo, o Ricardo, né, que é nosso gestor técnico, né? N vezes ele passa para mim, Thaís. E o pior é que as duas são sem H, né? Já tá no plural, já tem os dois que começam com A, Dá né? uma puxada no S. Só dá uma puxando. Já estão no plural. Eu acho que até o Ricardo, legal falar isso por experiência que ele teve no passado, mas N vezes o Ricardo me traz alguma coisa da área técnica e todas as minhas respostas para ele foi o seguinte, cara, você olhou, é isso que você falou? Segue a vida. Se tecnicamente você está falando que é isso, pode fazer. Não tem, Ricardo, caramba, vai custar tanto isso aqui, dá uma olhadinha.
Não, de fato. Desminta isso. Desminta. Desminta essa mentira. Não, mas eu acho assim, eu fui gerente técnico. Você ter essa segurança de que você está tecnicamente coberto e vai ter apoio, vai ter respaldo de que você pode fazer aquilo, eu vivi situações que eu não tinha esse respaldo. Eu vi situações que eu tinha que, putz, como é que eu vou fazer lá? E eu tinha que me virar. Então foi uma coisa que eu falei, cara, na frente eu não posso fazer isso com o que fizeram. Eu tenho que ter essa pessoa, na verdade, livre, solta, para ela responder tecnicamente o porquê sim e o porquê não. É um setor que eu não posso ficar podando, eu não posso ficar dando regras para eles, até porque já existem muitas regras na área técnica, né? Normas. Normativo. Então, acho que isso é a segurança que tem quando você coloca o EPDM. Você não vai colocar só porque ele é bom. Você não vai colocar só porque nós somos centenários. Vai colocar porque é tudo isso. Perfeito. Falei pra caramba, né? A gente viu que uma das características mais fortes do EPDM é a questão da durabilidade, né? A gente falou de memória, falamos de resistência UV. Se a gente tiver que traduzir esse benefício de durabilidade, né, para a prática, para quem projeta, para quem aplica, para quem, né, tá ali no dia a dia, como que a gente transcreveria essa durabilidade? A vida ficou fácil. A vida ficou fácil. É uma obra única. Falei, a gente tem principalmente obras, como a própria Thaís aqui já foi comentado, em vários locais do Brasil que está lá, o material está íntegro, é só a gente pegar realmente e verificar que a propriedade do EPDM como produto é fantástico. Então esse respaldo que temos já de história no mercado brasileiro, frente ao que já tem de histórico também nos mercados principalmente europeu, que é o que nos reporta aqui de produto ao Brasil, a gente tem essa segurança de tranquilamente testar, né, garantias de 20 anos, até acima disso, dependendo da situação, do contexto. A gente pode fazer garantias estendidas mediante, lógico, manutenções, assim como é previsto normativamente. Então, esse respaldo que temos, principalmente no mercado europeu e do histórico brasileiro, é o que nos conforta a seguir nesse trabalho aqui com o EPDM para uma nova geração daqui para frente. A conversa está muito boa, está parecendo que é um produto... Então vou aproveitar, vou encher a bola aqui, até para você que é de fora poder falar isso aqui. Tá. Já que você tem contato com N fabricantes. Eu brinco que, assim, na Suprema, na Denver Suprema, as pessoas que estão atuando na área comercial, todas passaram pelo técnico. As pessoas que estão no técnico, todas são literalmente criadas naquela área. Elas não são, por exemplo, alguém que veio trabalhar com aditivos para concreto e de repente vai falar de manta asfalto. Não quer dizer que a pessoa não possa fazer isso, pelo amor de Deus. Pode tudo, basta estudar. Mas os nossos a gente pode falar, nossa, a Veridiana, quando vem trabalhar com a gente, a vida dela foi com sintéticos. Sim. Então, imagina os 30 anos que ela tem falando de sintéticos, evoluindo com sintético. Eu não vejo isso nos demais. Eu vejo pessoas muito boas, nas quais respeito muito e gosto muito, mas pessoas que tiveram que começar a aprender nos últimos 4 anos, 5 anos, 6 anos. Aí eu não consigo pegar uma Veridiana, colocar do lado e falar, peraí, essa pessoa tem 30 anos fazendo só isso. Você está há 4 anos. Acho que você vai passar por coisas que ela não passou. Então, o que você acha você olhando para a Suprema, quando você tem um desespero de causa, né, e tem que recorrer a um outro ou a nós? Tá. Primeiro, eu vou voltar um pouquinho para responder isso. Eu acho que isso gera um nível de prostituição de mercado, porque a gente tem grandes produtos, né? A gente tem soluções para a classe como um todo, e a gente não consegue explorar isso. Então, às vezes eu levo uma problemática para um fabricante A, B, C, e ele não consegue me entregar aquilo que eu preciso por conta dessa limitação. E às vezes eu não consigo comparar quando eu chego com alguém que entende do assunto, né, com o outro, para levar para o meu cliente, porque eu faço esse comissionamento de levante de preços e tal, até porque eu trabalho com condomínios, construtoras, eu não posso chegar lá e falar assim, não, eu acho que esse daqui é o melhor por isso, por isso, por isso. Não, eu tenho que levar 1, 2, 3, 4 opções. E
tem alguns parâmetros que ficam difíceis da gente conseguir comparar, entende? Então, eu acabo levando muito isso para os meus clientes em relação a esse benefício que eu vejo na Soprema, esse diferencial que eu vejo, né? Que é o fato de você conseguir ter esse nível de acesso técnico, de você conseguir ter esse suporte, essa credibilidade, muito do que a Thaís falou. Então, de fato, para mim, como patologista, como alguém que escreve um documento técnico, né, para conseguir transcrever a solução daquele problema, é um pouco limitado. Em alguns casos, em alguns sistemas, né? Tem alguns que são mais fáceis, aqueles que são mais convencionais. Mas para outros, a gente fica um pouco limitado. Carente, é. E isso é ruim, porque ao invés da gente pegar isso como uma régua, né, e elevar para o mercado, acaba que padrão, né? A gente fica naquela briga de preço ridícula, porque a gente tem que ter essa concorrência. Então, eu vejo, olhando para o segmento, muito negativo. eu vou fugir do politicamente correto. Tem uma frase que eu uso que eu falo assim: suba nível. Quanto mais esses caras subirem o nível, mais eu vou ter que acompanhar esse nível. Sim. Então eu não fico feliz, na verdade, se acontecer alguma coisa ruim para lá. Porque se acontecer alguma coisa ruim para lá, puta, quem vai crescer é o outro que não tem a mesma capacidade que eles ou que nós. Quando eu vejo qualquer player grande, muitas vezes multinacionais também, assim como nós somos, né? Fazendo esse jogo de baixar qualidade, né? Baixar ali o que a gente pode entregar tecnicamente, quimicamente falando, para se adequar a uma demanda de preço cliente, né? Inferior, né? Eu quero que encaixe aqui. Então, mas- É muito dolorido. É muito dolorido. Porque você olha e você fala, nossa, é um jogo que quem vai perder... É um jogo contra. É um jogo contra, porque... Deixa eu falar mal disso aqui. Você não acha que são as pessoas e não a empresa? Porque eu não quero acreditar, na verdade, que uma outra empresa tão grande quanto a nossa simplesmente sentaram numa mesa como nós sentamos hoje. Sim. Aí você olhou lá o Já- balanço. É perfeito. Você olhou o balanço e falou, nossa, meu EBITDA está caindo. Tá, tudo bem. Sim. Eu não acho que eles fazem isso. Eu acho que são pessoas que estão São comandando, pessoas. que ou querem fazer seu nome, ou querem apenas fazer o número. O número. Eu acho não que estão assim... preocupados com as consequências, não estão preocupados se vai aparecer mais 2 TA diagnósticas, não estão preocupados com isso. Então, acho que são pessoas. A gente sim tem os concorrentes, mas a gente ainda lida muito com a obra que não é impermeabilizada ou que não tem o sistema e a impermeabilização correta. Como que a Soprema atua nesse sentido para contribuir com a formação e com essa disseminação de todo o conhecimento que a gente tem? Assim, se vocês pudessem falar um pouco sobre o que a gente tem no Sopra Academy também, eu acho bem bacana. Eu posso puxar aí a conversa. A ideia, a gente tem esse projeto dentro da Soprema, né, a nível mundial, que é o Sopra Academy, que são perfis de cursos por demanda sobre o que o cliente necessita, né, e não um pacote pré-formatado já de curso, com uma oratória única. Então a gente entende, né, a gente leva isso muito em preocupação. Quem é a pessoa que vai ser treinada? Qual é a história dela, da empresa dela? Entender o mercado que ela atua para dentro do nosso portfólio, nossa gama de material, a gente conseguir direcionar com todo esse cuidado, com toda essa preocupação. Então, Sopra Academy não é simplesmente um treinamento, né? É uma cultura dentro da empresa em si, de entender as necessidades de cada um que está lá treinado, seja um diretor, seja o aplicador, seja o ajudante do aplicador. Então, a gente precisa ter uma linguagem correta para esse pessoal, muito demonstrativo, para ter uma percepção, uma interação desse público junto aos nossos produtos. Isso dentro do centro de treinamento ou até em obra diretamente, para deixar o ambiente mais confortável, mais familiar, e isso promover o aumento do conhecimento, que é fundamental. Eu fui aluna e posso falar, né? Que foi maravilhosa a experiência. Exatamente isso que você está mostrando. Na minha turma, por exemplo, tinham desde projetistas, aplicadores, patologistas. Ele conseguia flutuar nisso bem para atender todo mundo. E o Sopra Academy é um centro de treinamento tanto para a equipe interna quanto para a equipe externa. Sim. Deixa eu contribuir numa coisa, dar para vocês uma visão diferente de quem está dentro da indústria, tá? Eu que estou no contato direto mais com o cliente final, o consumidor final, eu não sinto resistência do cliente quando a gente apresenta bem para ele a solução técnica. Então, na minha opinião, o problema não está no cliente final.
O problema está no intermédio. Sim, na informação chegar, né? Da gente conseguir comunicar, né? Isso, Thaís, é um absurdo, porque assim, a gente está falando do nosso mercado técnico da engenharia civil como um todo, né? Da construção civil como um todo. Então, a gente está falando de aplicadores, projetistas, construtores, patologistas. Então, desde uma prescrição inadequada, desde um projeto mal prescrito, desde uma execução mal feita. O que é inadmissível é o básico, né? É o básico que a gente deveria ter e buscar. Então, eu acho que o intuito até desse podcast também está ligado a isso, né? A gente falar para esse mercado, que é um mercado técnico, é um mercado que está buscando essa informação, e é importante que vocês se dediquem, né, mais e mais e mais para melhorar nisso, porque não existe, no fim das contas, não existe resistência, na grande maioria das vezes, para o cliente final. Eu digo sempre que eu vejo muitos, não vou nem chamar de concorrentes, mas outras empresas parceiras que a gente fala muito entre si, e eles falam, nossa, Thaís, é muito complicado, porque chega no nosso laudo, a gente põe uma solução que o cliente não acata, o cliente não executa o que a gente colocou no laudo. Então, eu preciso colocar num documento técnico uma solução que eu não entendo que é a melhor. E eu não tenho essa dificuldade, gente, por incrível que pareça. Porque a forma como a gente apresenta isso para o nosso cliente como solução, ele fala para mim assim, Thaís, eu preciso ver como eu vou me capacitar financeiramente para fazer isso. Você está tão certa. Sim. Eu vou fazer um comentário que a Thaís vai lembrar, porque foi hoje de manhã. Nós lançamos um produto há 3 anos atrás para a área técnica, que não tinha no mercado. Não tinha uma manta, não vou entrar no detalhe aqui, que não tinha no mercado. Porém, eu tinha que cobrar mais caro dela e quebrar isso aqui. Então, ele não foi para o varejo, ficou no técnico. Nós batemos. Tecnicamente, batemos. Hoje é um dos que eu mais vendo. E não foi o preço. Foi nada mais do que a técnica, então está certo. E hoje a gente viu os balanços. Se você lembrar do varejo, você teve um crescimento de faturamento. Sim. De 8% acima do budget e acima do de budget. 27% em relação ao ano passado. Qual foi o carro-chefe disso aqui? Esse produto o varejo começou a vender porque estavam solicitando e teve que vender nos preços que o técnico vende. E o mercado acatou. Acatou. Perfeito. Então, a subida de 27% do ano passado para cá, nada mais é do que técnica. Só que requer, aí vou voltar para as pessoas, né? A tranquilidade que eu deixo as pessoas ali, sabe, você não vai vender agora, tá tranquilo. Vamos correr com outras coisas. Você não vai vender, fica tranquilo, não vou bater em você, não vou brigar, não vou nada disso aqui. Para deixar essa pessoa, esse gerente tranquilo, para que a equipe dele também fique tranquila e saiba que é um trabalho. O trabalho técnico ele é mais longo, ele não é mais simples, ele não é mais rápido. Então, você está tão certa que hoje no balanço nós olhamos isso aqui e é fato. Eu deixo no ar uma pergunta, né? Será que deveria ser a indústria responsável por provocar isso? Não. Ou será que deveria ser o cliente final que deveria buscar? Porque eu escuto de inúmeros clientes. Gente, não é possível que não exista uma solução no mercado que aguente mais. Eu acho que é um trabalho de muitas mãos. Você não acha que é porque quando te acionam, é porque a dor já veio? Sim, Quando deveriam, sim. na verdade, ter te contratado na hora que vão fazer. Perfeito. Né? Estou deixando a provocação então fica muito mais fácil, na verdade, porque agora está doendo, então você vira a deusa do negócio. Perfeito. Nossa, aí você dá a solução, nossa, meu Deus do céu. Aí a pergunta fica, por que você não fez isso antes, já que você queria tanto isso? O problema é que esse intermediário, é difícil a gente falar isso aqui, mas enfim, tem uma grande consultora que eu falo que ela é sazonal. Por um período ela compra só dos fabricantes. Aí no outro período ela compra só desse intermediário. Aí depois ela volta para o fabricante. E eu perguntei isso faz um tempinho. Eu perguntei para eles o que era isso aqui. Era custo. Então ele pegava e fazia o seguinte, pagava mais caro para mim porque teve problema com esse intermediário. Aí o intermediário falou, pô, eu consigo fazer isso aqui com 10, 15% mais barato. Aí ele vai para os 10, 15%. Aí faz isso aqui, dá o problema. Ele volta para cá e começa a comprar de mim de novo. Ou seja, ele sabe. Ou ele faz uma estratégia para não ficar na mão do fornecedor e acaba... Não faz sentido. Se deu certo essa estratégia aqui, por que mudar? Né? Então, mas aí você tem isso, volta para as pessoas. Quando eu olho o balanço, eu não consigo acreditar. Com uma grande consultora, uma grande empresa, o cara não olha aquele número, né, que não está na mão dele, ele tá com ele ali. Ele não olha aquilo ali e fala, caramba. Não, ele olha. Só que de repente que ele coloca lá embaixo, o cara fala, já sei como eu vou ganhar meu bônus. Você entendeu por que eu estou olhando por essa parte agora? Já sei como é que eu vou ganhar meu bônus. Né? Já sei como é que eu vou fazer o número que estão falando para mim. Já sei, e isso é muito perigoso. Preocupação, assim, quando você tem muito forte no DNA da empresa, no que é a base ali que a gente tem de valores,
do que a gente deixa, né, do que a gente coloca na mesa, o Sérgio sempre brinca de falar, eu gosto de deitar à noite e pôr minha cabeça no travesseiro tranquilo. E aí é isso, né? A partir do momento que você está ali na gestão de uma empresa e que você topa, né, baixar o que você está entregando para melhorar a última linha, mas que você sabe que aquilo ali vai comprometer a longe... Ser contratado uma patologia. Daí... Vocês estão querendo acabar no trabalho. Esse é um custo que a gente não quer ter. E aí você fala, não estamos dispostos a fazer esse tipo de negócio. Muitas vezes a gente, né, o Ricardo sabe melhor que eu, a área comercial traz alguns materiais e a gente leva aquilo para testar e a gente coloca a prova e fala, não dá, né? A gente não está falando da mesma coisa. Da qualidade, né? Às vezes, na especificação ali, quando você olha, né, pode até parecer, no que está escrito é a mesma coisa, mas quando a gente vai testar, não é a mesma coisa. Então, existe essa... Entre o poder do marketing, né? E olha, tem gente que faz isso melhor que a gente, né? Nisso você faz questão de não ser a melhor, né? Pois é. Gato por lebre, né? Acho que o grande trabalho da gente aqui, você como nossa embaixadora, vai ser... Acho que vai ser até fácil para você e para todos nós, né? Defender técnica. Sim. Esse é o nosso grande trabalho, não tem outro. Não vai ser o produto mais barato, não vai ser o que vai estar na lojinha da esquina, não vai. Não vai ser. A nossa parceria com a Thaís, ela nasce, né, desse nosso olhar, de olhar e falar assim, peraí, vamos pegar quem lida com isso no dia a dia, com quem lida com todos os problemas, né, em decorrência dessas escolhas, né, escolha, consequência, e que pode nos ajudar na formação e na disseminação da informação, né? Para que as pessoas façam as perguntas certas, né? Então, assim, mas por que esse, não esse? Mas por que essa empresa, né? Influenciada da forma correta. Esse sistema, exatamente. Técnico. Agora, isso tem formado também clientes melhores, tá? Eu também tenho sentido um pouco isso. Os clientes eles têm ficado mais exigentes. Eles têm buscado mais acompanhamento técnico. Eles têm pedido que a gente traga empresas mais compromissadas, empresas que eles dizem assim, eu vou ter onde bater na porta depois, né? Porque eles estão cansados de ter os mesmos problemas. Né? Então, assim, eu espero de verdade que essa parte ruim, ela tenha um final feliz, vamos dizer assim, e que a gente consiga... alavancar essa questão, essa parte do que você falou do Sopra Academy, de aperfeiçoamento, todos esses projetos que a gente vem trazendo, para que a gente consiga contribuir de alguma forma com esse intermédio ali que vai conectar, né, a indústria com o cliente final. Sim. Ou a gente aprende no amor ou na dor, né? Então, assim, a gente espera que haja mesmo um amadurecimento do mercado. E que, né, quem ali tá como decisor, né, que possa questionar mais e fazer melhores escolhas. Mas bora voltar pro... Você quer falar alguma coisa? Vamos voltar para o PDM, né? Vamos. Que é o foco. Essa maneira não deixou de ser, né? Porque claro que não, tô brincando. Nós estamos falando de um produto altamente técnico, né? Então, assim, a gente falou de um jeito, Veri, que ficou parecendo que era um pó de pirlim-pim-pim, né? Que a gente chega lá, coloca, tá tudo resolvido, né? Mas eu queria que você dissesse pra gente assim, o que a gente tem que ter cuidado? Quais são os pontos que requer atenção para o uso do EPDM? Não compre do concorrente. Como o EPDM é um pó de pirlim-pim-pim em forma de manta, né? Não é um pó, é uma manta de pirlim-pim-pim. Basicamente o que a gente já falou. Utilizar o sistema completo com os acessórios das mantas. Então, presta atenção, vão anotando aí. Sistema completo, acessórios adequados e muita atenção na execução. Uhum. O maior cuidado é esse. Porque de resto... Eu me metendo de novo. Pode. A coisa mais engraçada do mundo é o seguinte, né? Que ela fala acessórios adequados. É porque eu já cansei de ver, na verdade, o cara comprar o bocal de PVC e colocar no TPO. Sim. Do TPO colocar no EPDM. Dando um tiro de baixo. Uma coisa que não existia antes tudo e que igual, existe bocal. agora é o SopraGuard Stick, né? Ah, sim. Você não quer falar pra gente? Porque isso eu acho muito bacana. Muito, eu acho. A gente até nós temos amostrinhas que você tá com o stick, não? Não, o meu não é stick. Não, acho que não tem aqui na mesa. O EPDM é uma manta... Não tá na mesa. Erro do marketing, Ponto do marketing que separa essas amostras, né? Tá ali no cantinho. A gente tem a manta EPDM, que é a manta emborrachada tradicional, né? O padrão é esse. E aí nós temos... Agora, a novidade, a tecnologia é um EPDM autoadesivo. Então, nós temos na face inferior
Tem aí? A produção resolveu, a produção resolveu. Tá vendo? O marketing é eficiente, olha aí, ó. Então, a gente tem o EPDM, eles são iguais, né? Nas duas a face superior é igual, e a inferior, ela tem este outro aqui, ele é autoadesivo. Então, a gente tem uma película e ele já tem uma cola que ele fica adesivado, pode ser adesivado diretamente em qualquer superfície. Peraí, a cola é boa. A cola é boa. Ele tem uma cola e a gente pode adesivar em metal, madeira, concreto, mantas existentes, PVC, TPO. Então, a gente consegue fazer um recobrimento de cobertura com esse autoadesivo. Tá? E isso é muito prático, porque a sobreposição das mantas é o próprio autoadesivo que ele vai fazendo a sobreposição. Então, isso aqui é uma tecnologia sensacional para recuperação de coberturas. Eu até gosto dele sendo aplicado sozinho. Diretamente, não né? só para recuperação. Sim. Eu também daria... Então, esses dias eu estava vendo um projeto... Para áreas novas. Áreas novas, para mim, eu acho perfeito isso aí. Sim. Era um projeto, né? A gente chegou a conversar sobre isso, né, Veri? É que a gente chegou no momento que não era a fase certa ali, né? Mas era um lago artificial... E aí ele tinha tinha uma casa ali que era do filtro, né? Para fazer a filtragem. E aí eles tinham optado, posso falar, né? Por uma fibra, né? E aí, 2 vezes que eles colocaram água e aí tava com vazamento, o negócio não tava funcionando. E a gente falou, nossa, né? Seria perfeito para... usar o stick. Sim. E poderia deixar a fibra por trás e passa o stick pela frente. Poxa, eu lembrei de uma obra na sua terra, onde foi feito uns reservatórios e usados bocais diferentes. Já sabe, né? Já. Se comprou um PVC e colocou o bocal do TPO. E aí, por coincidência... Não aderiu. Olha, assim, não soldou. Mas é tudo igual, você pega na mão, é tudo igual. Tudo branco, né? Tudo branco, tá tudo certo. O Ricardo falou um pouquinho lá no início sobre as áreas de aplicação e ele falou do agronegócio, né? Que é uma área que o EPDM ele vem entrando um pouquinho além da construção civil. E tem um exemplo que a Thais trouxe do STIC que é fundamental. A gente tem no agro, né, aqueles silos gigantes que são subterrâneos e que são horizontais, onde a gente tem aqueles silos enviesados, que acontece muito do PAD, que é o material que eles costumam usar no agro. Ele acaba se desenrolando da borda, soltando da borda e tem uma incidência gigante de acidentes, né? Porque o operário ele tem que ir lá, apesar de estar na linha de vida, mas sempre acontece, porque o maquinário ele não para. O cara tá colhendo, o cara não vai parar por isso, né? Então ele vai lá, retira a manta, sobe, aí tem que fixar o EPDM várias vezes. Então tem acontecido muito acidente. O PAD. O PAD. E o stick, ele resolve esse problema, porque ele tem aderência ali na superfície e a gente não tem esse durabilidade excepcional, você não precisa fazer substituição, então a movimentação. A movimentação. Aproveitando que você falou de PAD... Não tem problema, exato. Só antes do stick. O stick é perfeito nisso aí, Thaís. Não tô batendo palma, não. O stick seria perfeito quando você fala dessa manutenção, mas a grande verdade é que se fosse usado o PDM, você não teria o problema. Você não teria o problema, perfeito. Inicialmente, problema, então, pode usar o stick? Pode. Sim. Mas se você fizer certinho antes... É meu mal de patologista já pensar, né? Se você fizer o certinho antes... Você não tem que apagar você não pode usar. Você não tem esse problema, né? De soltar e ter essa questão é o nosso com manutenção. Erro, né? A gente está sempre pagando incêndio. É verdade. Então, por isso, na verdade... Vocês enxergam, né? Hoje, quando eu olho para lago, né? Muitas vezes a gente vê que o PAD tem sido usado amplamente, mas a gente não considera a melhor solução quando a gente pensa em longevidade, né? Quais os problemas que hoje as pessoas podem ter com o PAD e que elas não teriam, por exemplo, com o EPDM? O PAD, ele é muito rígido, né? Assim, o PAD você vai funcionar bem ali na hora que você instalar, mas poucos meses depois ele começa com a questão do V, ele começa a enrijecer. E aí, conforme ele for enrijecendo, ele vai craquelar. Ele vai trincar, ele vai craquelar. Então, não vai funcionar... Ele não tem um longo período, né, de durabilidade. O EPDM não. O EPDM ele vai se manter por 20, 30 anos da mesma forma, com a mesma flexibilidade, com o mesmo alongamento, com a mesma maleabilidade. E ele não se torna rígido. E tem o fator da acomodação do terreno. Da acomodação do terreno. Então, o terreno trabalha, o EPDM trabalha junto. O PAD não. Quando você fala tanto do EPDM quanto do PAD, ambos podem ser utilizados em piscicultura. O cuidado, na verdade, é você saber qual dos dois vai atender você com o tipo de peixe que você vai ter lá. Entendi. Sim.
Entendi. Uma coisa importante que eu já vi peixe. casos, né? Isso, acho que algumas pessoas que trabalham com isso conhecem, né? Mas a questão do PAD e essa questão dele acabar enrijecendo e podendo ter as infiltrações, normalmente os lagos, eles trabalham também com sistema de iluminação. Então, você tem ali corrente elétrica passando e tudo mais. Então, quando você tem um problema nesse sentido... Então, os lagos eu acho muito pior. É muito mais delicado. Eu fiquei sabendo de um caso, de um acidente com um colaborador de uma dessas empresas que usaram PAD, ele foi fazer a manutenção e ele, infelizmente, faleceu eletrocutado. Nossa. Você imagina o seguinte, olha só, eu acho que a sua colocação é bem legal para quando você pensa Se tecnicamente. fosse o EPDM, isso não teria acontecido. Quando você está fazendo, né? Então, vamos voltar. Você está fazendo um canal de irrigação e o pessoal usa o PAD. Sim, ele é mais duro para você fazer, né? Você tem esse problema nas bordas com o passar do tempo ali, com as máquinas passando. Você vai ter problema depois, na verdade, com a acomodação do terreno, né? Porque ele não vai acompanhar. Enquanto o EPDM, você sanava tudo isso daí. Quando você fala em lagos, é um atentado você usar o EPDM. Porque você, normalmente, o lago ornamental... O PAD, perdão. É um atentado você usar o PAD. Ajuda aí, chefe. É um atentado você usar o PAD. Vou falar por quê. Os lagos, né? É toda uma arquitetura. Então, ele é tudo desenhado, tudo para cima, para baixo. Você tem pedra, você tem planta, não sei o quê, tem areia. É sempre muito orgânico. Eu fui num cliente onde o cara está trazendo areia do Piauí, porque descobriu que a areia do Piauí é boa para colocar ali, dura mais, a água não leva, não sei o quê. Então, ou seja, é um desenho Existe que eles fazem. investimento. É uma arquitetura, é um negócio projetado, pensado. Então, dá para fazer com PAD? Claro que dá. Mas, cara, é um atentado, porque imagina o cara fazendo, moldando aquilo ali. Se você está falando que você pode ter um rompimento, uma ressecagem da película, num canal que é abre aspas, mais simples de se fazer, imagine num lago. Aí você colocou na geometria maluca, aí você colocou iluminação. Imagina você fazer a mesma coisa, iluminação com PAD. É loucura. É loucura. É uma economia de palito, né? Eu já escutei casos Eu vi desse cliente, é um dos maiores clientes de lagos no Brasil. Eu conheci os dois donos, né? E ele fez algumas perguntas, eu não vou entrar aqui, senão vai ficar meio antiético. Mas ele virou e falou, eu sei quanto custa e sei que é mais caro, mas eu sei também como é que é para fazer. Eu recuei e falei, o que eu vim fazer aqui, né? Porque então, me levaram para convencer o cara, eu não precisava nada. Convencido. Não, me levaram para eu convencer ele, né? Quando o cara falou isso, eu falei, posso ir embora, né? Você só pensou, então acho que você não sabe fazer lago, mais nada. né? Não precisa fazer mais nada. O cara já falou que ia pagar mais caro porque sabe muito bem o que ia fazer com PAD versus EPDM. Enfim, é um negócio muito diferente, né? Aí sim cai naquele cliente seu, na verdade, que ele faz literalmente a análise do que é valor. Né? Quando a gente fala o seguinte, né? Qual o valor reconhecido ou valor percebido? Esse cara faz essa conta. Perfeito. Ricardo, você que é da área técnica, fala pra gente um pouquinho de norma. Existe norma de EPDM no Brasil? Sou culpado. Vamos lá, existe norma sim brasileira. Se eu não me engano, eu para número sou meio ruim, mas se eu não me engano acho que é 97 alguma coisa, que ela trata o EPDM para impermeabilização, porém é uma norma muito antiga. Ela atualmente é de 1992, Nossa, nem era nascida. baseada ainda na atualização somente da norma vinda de 83, se eu não me engano. Então ela é uma norma muito de caracterização somente do produto e não de desempenho. Estamos trabalhando, né, junto com o IBE, Instituto Brasileiro de Impermeabilização, que é o detentor do CB22, que é o Comitê de Normativo de Impermeabilização de uma forma geral, pois estamos já atualizando as normas de mantas sintéticas de uma forma geral. E estamos trabalhando nisso. Então já foi, por coincidência, na última quinta-feira teve uma reunião, né, agora no mês de junho, e abriu-se a possibilidade de entrar com a manta de EPDM nessa atualização. Então a tendência é que essa norma fique para mantas termoplásticas, que entraria o PVC, o TPO, e as mantas elastoméricas, na qual o EPDM se enquadraria, e dessa forma te traria todo o comitê da forma mais atualizada possível, já baseada em normas europeias, as normas americanas, e assim a gente já sai com ela totalmente atualizada, cancelando a norma
atual, que é de 1992. Então, vai estar nesses trâmites justamente aproveitar o engajamento das mantas sintéticas de uma forma geral, incluir o EPDM. Mas que bom que existe, né? Ainda não, que, existe, né? existe. Ainda isso dá mais força para os projetistas. É uma norma que ela está totalmente desatualizada. As metodologias de ensaio dela já foram atualizadas. Tem normas que estão lá previstas para fazer um ensaio que não são mais existentes, né? Então, é uma norma que, apesar de estar habilitada ainda, mas ela está totalmente desatualizada. Então, independente disso, a gente precisaria mesmo, como Comitê Brasileiro de Impermeabilização, ter atualizações de todos e aproveitamos o ensejo aí das mantas sintéticas. Perfeito. Bom, para pode, vá. Fale. Vou dizer não para você, não posso. Vou falar com a câmera agora, né? Porque assim, você que é projetista ou consultora, cobra, pelo amor de Deus, cobra para que as normas sejam mais rígidas, mais duras, que os fabricantes tenham que se virar para atender. Cobrem. Não tenham medo disso, cobrem. Pronto, é só isso. Não era para você. Tá bom. Não vou tirar o que você disse, concordo. Bom, para fechar, pergunta de bate-bola para cada um. Se você, Ricardo, tivesse alguma pessoa que quer, tá bom, gostei, vocês me convenceram, achei legal o produto, o que você diria para essa pessoa? É uma pessoa que não trabalhou ainda com a EPDM. O que você diria diferente do que a gente trouxe aqui ou um compilado disso? O que você diria para convencer essa pessoa? Confiança. Acho que a palavra certa nesse momento, a gente sabe que a cultura brasileira é meio freio de mão puxada para novidades, mas é a confiança. Confiança no produto, no histórico, na empresa, nas pessoas. E acho que isso é o que vai fazer a relevância. Perfeito. Fala, Veri. Durabilidade. Se eu tivesse que falar sobre EPDM, durabilidade. Não existe produto igual. Longevidade e durabilidade. Sim. Eu responderia assim, se você vai no médico, ele não te pede nenhum exame, te dá o remédio, você acha legal? Ou você prefere aquele que vai vasculhar você inteiro para ver o que é melhor para você? Eu sou esse caso. Tá bom. Fechou com chave de ouro, é isso aí. Muito bom. Muito bom. Ótimo. Gente, eu queria agradecer vocês, agradecer a Thaís, né, por vir aqui e ser a host, né? Quando você precisar. Precisaremos mais vezes. Ai, uma delícia, adorei. Obrigada. O projeto só está começando, né? A gente tem um compromisso aí de ter pelo menos um podcast, SopraCast, né, por mês. Ficou ótimo, inclusive, o nome, viu? Parabéns. Mas você viu que time de marketing maravilhoso que a gente tem, Parabéns. né? Vamos dar um beijo. A gente tem o melhor time de marketing de todas as Sopremas, então a gente tem que entregar a altura, né? Eu pensei bem no negócio, né? Pensou bem, né? Mas a gente tem muitas pessoas no marketing, não tem ideia. Nasci para isso. E eu espero que toda essa informação, tudo que a gente trouxe aqui tenha de alguma forma enriquecido, gerado curiosidade para que a gente possa, né, buscar mais, se questionar mais, né, sobre todas as tecnologias que a gente tem aí e que a Soprema possa ajudar na construção e na edificação, né, para que as obras aí que a gente tem a oportunidade de participar, para que haja uma longevidade, para que o legado seja sólido, né? Então, obrigada, Ricardo, obrigada, Emerson, obrigada, Veri. Foi muito bom estar aqui nesse bate-papo com vocês e nos aguardem para os próximos episódios do SopraCast. Obrigada. E deixem dúvidas, agora, né? Deixem dúvidas, sugestões. Sugestões de próximos temas. Exato, aceitamos aí dicas, né, de pautas do que vocês querem ouvir aqui, ver por aqui. Curtam, comentem, compartilhem para que chegue para muito mais pessoas. Sim, obrigada. 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 Valeu.